Eu queria que você abrisse comigo 1 Pedro 1, 13 até o 16. A tradução que eu estou usando é NAA, para quem está no digital aí. 1 Pedro 1, 13 ao 16. Posso dar? 1 Pedro 1, do versículo 13 ao versículo 16. Diz assim: Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Estende a mão para mim, por favor. Espírito Santo, eu preparei essa palavra, eu decorei essa palavra, o Senhor ministrou muito ao meu coração. Mas antes de performance, Pai, antes de falar tudo o que está escrito aqui, eu quero que o Espírito Santo nos guie nessa noite. Que ao final dessa palavra, corações, Pai, corações dos adolescentes possam estar virados ao Senhor. No poder que é no nome de Jesus. Amém? Amém. Eu quero começar a palavra de um jeito meio estranho. Eu vou começar pelo último versículo, que diz assim: porque está escrito. Sabe, muitos de nós, e eu me incluo nisso, a gente fica se perguntando e se questionando frequentemente a Deus: Senhor, por que que eu não estou ouvindo? Por que que eu não estou sentindo? Enquanto o outro ou a outra está sentindo e está ouvindo, e às vezes a pessoa até é nova convertida. Eu estou há 3 anos na igreja e não estou te ouvindo. Estou num deserto. Por que que ela está vivendo coisas em Deus que eu não estou vivendo? E a gente fica preocupado em experiências, a gente fica preocupado em Deus se mover no sobrenatural, que Ele também se move. Mas a maioria das vezes que a gente se pergunta isso, o porquê está escrito, está fechado. Sabe, eu lembro de uma história de um professor de um curso teológico que eu fiz no ano passado, que ele era um missionário. Não sei se ele ainda continua exercendo as missões, mas ele era um missionário e ele foi enviado para um país que a religião predominante não era o cristianismo. Eu não lembro se era o islamismo, não lembro qual era a religião predominante, mas não era o cristianismo. E aí ele começou a se envolver com a galera lá. Começou a trabalhar com pessoas que não eram da mesma religião que ele, não eram evangélicas, não eram cristãs. E ele começou a se envolver também na escola, onde ele estudava, na rua. Ele começou a se envolver com as pessoas, ele começou a fazer amizade com um cara que era muçulmano. E ele sempre trocava ideia. Era uma amizade genuína, era uma amizade assim que os dois não olhavam para a religião do outro. E se eu não me engano, eu posso estar errado, mas esse cara também era missionário do Islã. Não sei se isso existe, eu acho que era, pelo que eu lembro da história. E os dois começaram a trocar ideias sobre religião. E aí o meu professor começou a perguntar para ele: cara, como é que funciona a mesquita? Como é que vocês também têm uma reunião semanal? Também tem um lugar que você sai para comer depois do culto igual a gente? Como é que funciona? Como é que é a liturgia? Como é que funciona um culto muçulmano islâmico? E de semelhante modo, o muçulmano também perguntava: cara, como é que funciona ir para a igreja? Como é que funciona? Tem teams sem imersão? Como é que funciona? Estou inventando, tá? Né? Não era mas assim, como é que funciona encontro de jovens? Que massa, tal. E aí a conversa foi desenrolando até que eles chegaram num assunto de texto sagrado, cara. E aí o muçulmano perguntou: cara, como é que funciona a Bíblia? Não, cara, então, a Bíblia, a gente tem os manuscritos originais, só que a gente acredita que a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então, existem várias traduções de vários idiomas e elas são a palavra de Deus.
A gente faz devocional, a gente tenta ficar perto, a gente entende que ficar perto do Senhor também é a leitura bíblica, é o fundamento na palavra. E aí, o muçulmano falando, cara, que legal, mano, nossa, tá, legal. Aí foi a vez do meu professor, perguntou, tá, e como é que funciona o Alcorão? Como é que funciona o livro sagrado de vocês? Aí o cara falou, então, tem também o manuscrito original. Esse é o texto sagrado. Isso no islamismo mais tradicional. Esse é o texto sagrado. O que é em árabe, o que é o real mesmo, que foi escrito. Ah, massa, mas você lê o Alcorão? Você sabe árabe? Não, não sei árabe. Tá, mas você lê? Ah, eu leio só as traduções, mas no islamismo tradicional, as traduções, elas são auxiliadores. Elas não são a palavra sagrada que a gente acredita. Eles só auxiliam. Mas a palavra sagrada é só original. Tá, peraí. Tem a palavra sagrada? Tem. Então, como que você sabe o que está escrito na palavra sagrada do Alcorão? Não, é porque a gente vai no encontro na mesquita e um imã, que é como se fosse o pastor da igreja, que é o líder religioso, ele sabe árabe e ele começa a ler e falar para a gente. E aí, o professor ouvindo, muito respeitoso, uma conversa muito respeitosa, aí ele parou e falou, cara, como é que pode, velho? Se eu perguntar para ele se ele morreria por Alá, ele fala que morre, mas ele nunca nem lê o livro que ele acredita. O livro que ele fundamenta a fé, os princípios dele, ele nem lê. E mais, ele se alimenta pelo que o líder religioso fala, não é nem pelo que a palavra sagrada fala. Isso é estranho. Não sei se a caramuça serviu. Serviu em mim. E olha que minha cabeça é grande. Sabe, o Espírito Santo falou para o professor, você está julgando ele, mas você faz igual. Você não lê o meu texto sagrado e se alimenta do que o líder religioso fala. Porque é desesperador, irmão. A gente baseia a nossa vida, os nossos princípios, as nossas atitudes em um livro que a gente nem lê. Se isso não te deixa com uma pulga atrás da orelha, cara, eu oro para que o Senhor te deixe ruim hoje. Sabe? Não, porque eu sou cristão, eu sou contra o aborto. Não, aborto é do diabo, quem aborta vai para o inferno, não tem mais, não tem essa. Aborto não é de Deus, está na Bíblia. Me mostra. Não, porque se entregar a práticas homossexuais, Deus me livre. Isso aí, certeza, vai de tobogã para o inferno. Não tem salvação, porque prática homossexual também é pecado. Me mostra. Tá, como assim na tua vida? Então quer dizer que está liberado abortar e está liberado ser homossexual? Primeiro, que pergunta é essa? Está querendo ser homossexual? Perguntou um negócio desse? Não, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é o seguinte: você é filho de Deus, não o papagaio. Vou repetir. Você é filho de Deus, não um papagaio. Alguém pode falar amém, por favor? Obrigado. Eu julgo o Fabianinho que ele fica toda hora falando eu sou carente, mas eu estou começando a ficar carente também, não estou ouvindo ninguém. Sabe, aborto é pecado. Se entregar a práticas homossexuais é pecado. Mas agora ficar falando e não saber nem onde está escrito isso na Bíblia, você não sabe nem o que você está falando, velho. Aí vai vir um ateu, vai vir um professor na sala de aula e vai falar, não, porque na Bíblia em Levítico está dizendo que aborto pode. Ele vai sambar, rolar na tua cara. Um argumento superficial e vazio. E você vai ficar em choque. O Espírito Santo traz arrependimento e transforma a nossa vida e a vida de outras pessoas através da fundamentação na palavra. Sabe? Repete comigo. Deus criou. Deus criou todas as coisas. Inclusive meu cérebro. 1 Pedro 3,15 não precisa abrir. Em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, e sejam sempre preparados para explicá-la.
Aquele momento em que o professor de filosofia, sociologia, história começa a bater na Bíblia. Eu sei que é chato, é ruim, dá uma raiva que a gente nem sabe de onde está saindo essa raiva, porque a gente não lê a Bíblia. Mas em vez de você ir para a diretoria, talvez, e falar, olha só, está acontecendo uma intolerância religiosa na minha sala. Gente, que tadinho de mim. O cara não gosta da Bíblia, fala que Deus é um conto de fadas, a Bíblia é um conto de fadas e Deus não existe. Em vez de fazer isso, deixa eu te contar uma parada que talvez vai te escandalizar. O próprio Deus pode estar autorizando essa intolerância. É estranho, né? É. O próprio Deus, ele mostra, ele deixa essas situações acontecerem para que a nossa fé seja aprovada. E para você ver o quanto de Bíblia tem no seu coração. Sabe, desculpa, eu não estou aqui para comparar nada, mas as provações da época, inclusive escrita na carta de Pedro, que ele escreveu para cristãos perseguidos da Ásia Menor, essa carta que a gente acabou de ler, é totalmente diferente da nossa hoje. A gente fica ofendidinho porque o professor fala que a Bíblia é mentira. Rapaziada, morria nessa época. Quantas vezes eu não vi desses momentos de embate como uma forma de crescimento para a minha fé? Sabe? A Isabelle está ligada, ela estudou comigo. Toda a vida na aula de filosofia, o cara arranjava uma forma de bater na Bíblia. Eu não estou exagerando, tá? Ele estava falando de homem e sociedade. Ele pegava um versículo, distorcia o versículo e falava na sala de aula. Ninguém estava nem aí porque ele estava falando, porque ninguém gostava de aula de filosofia. Só que o cara totalmente machucado, velho. Uma vez ele pegou e falou assim, cara, não, porque na Bíblia fala que a terra é plana. Porque em Josué diz que o sol parou. Então, se o sol parou é porque a terra é o centro do universo. A Bíblia é uma mentira e não sei o quê. E eu nunca tinha lido Josué. Daí eu falei, a terra não é plana. A terra não é plana. Mas eu não sei me defender e defender a Bíblia. Sabe o que eu fazia? Eu via isso como uma forma de crescer, cara. E não é mentira. Toda semana eu contava os dias para chegar à aula de filosofia, porque das duas uma, ou ia ter uma oportunidade de eu crescer na minha fé, ou ia ter uma oportunidade de eu me posicionar. E nas primeiras aulas foi um amasso do professor. Ele falava umas coisas sem pé nem cabeça, geral abaixava a orelha, eu também, porque eu não sabia o que ele estava falando. Só que quando a gente vai se fundamentando na palavra e saindo do raso e indo para o profundo, aos poucos, em algumas outras aulas, eu já comecei a me posicionar. E não, porque na Bíblia tem isso. Não, peraí, professor, levantei a mão, peraí, professor, não é bem assim. Sabe? Eu não via dessas formas, dessas situações, algo para chorar e para lamentar. Eu via dessas formas para crescer e uma oportunidade de até orar pelo professor. Era mais um cara que estava nas minhas orações. Um cara que batia na Bíblia. Não é sobre ganhar debates e discussões, isso pouco importa. Eu estava falando ali com o cara do Data Show, e ele falou, não, porque às vezes eu converso com um cara que é católico, e, cara, eu não sei responder e tal. Eu falei para ele, cara, às vezes você não vai ganhar do debate do católico. Porque o católico que é católico de verdade, o cara que estuda a palavra, ele sabe muito de Bíblia, tá? O cara, ele sabe de teologia. Pouco importa se você vai perder ou não o debate. Porque é a todo momento estar preparado para ou aprender ou se posicionar. Vamos parar um pouco de ser chorão. Vamos começar a olhar cada oportunidade como uma forma de Deus falando com a gente. O avivamento, ele nasce na palavra. O avivamento, eu não sei se aqui no Teams é muito falado isso. Na imersão, desde o ano passado, é muito falado de avivamento. E sabe, avivamento, se o avivamento não for fundamentado na palavra, o avivamento é uma mentira. Sabe, a gente fala muito da Boa Azusa, muito do país de Gales. Você já procurou saber da história? Todos esses avivamentos eram fundamentados na palavra. Você pode não concordar se aconteceu ou não, mas era fundamentado na palavra. Tinha uma palavra que guiava aquele avivamento. E sabe, uma história muito legal de Esdras. Esdras 8 até o capítulo 10. Depois dá uma olhada.
O avivamento, talvez um dos avivamentos mais bonitos que tem na Bíblia, está no Antigo Testamento. Talvez você nunca nem leu Esdras. Eu também não li até ano passado. E é um livro, e geralmente o Antigo Testamento é o que a gente acha chato, né? Tinha avivamento desde aquela época. Esdras, ele era o escriba e sacerdote daquela época. O povo estava sendo exilado e está voltando para Jerusalém. E Esdras, ele tem a missão de construir a lei no coração daquele povo. A lei de Deus naquela época é como se fosse a Bíblia nossa, porque naquela época não tinha nem o Antigo Testamento, estava sendo construído o Antigo Testamento, sendo escrito. Então, ele tem essa missão, e a palavra de Deus fala que quando eles voltam do exílio, voltam da escravidão, por assim dizer, ele começa a ler a lei de Deus no meio da cidade, velho. Começa a ler a lei de Deus, em voz alta. Pensa, maluco. E aí a palavra de Deus fala que homens e mulheres e crianças de idade e adolescente, tá? Crianças de idade atentaram ao que ele falava. E quando ele terminou de ler a lei de Deus, a palavra de Deus, cara, eles entoaram amém, amém, e muitos se prostraram no chão e começaram a chorar amargamente. Caíram no chão. E aí é engraçado, porque daí os sacerdotes, alguns religiosos da época, falaram, gente, olha só, realmente é muito absurdo isso que está acontecendo, mas vamos celebrar, porque Deus está falando com a gente. E a galera estarada no chão. Sabe por quê? Porque esse foi um avivamento verdadeiro, fundamentado na palavra, cara. Aquela palavra feriu o coração deles de tal forma que no capítulo 9 e 10, eles falam, a gente se arrepende do nosso pecado e do pecado dos nossos antepassados. E aí, dessa forma, o coração deles foi realinhado com o de Deus. Através da palavra. Não foi através de um pad. Não foi através de uma parede preta, de uma luzinha. Não que isso seja errado, pelo amor de Deus, porque eu estou pregando no que é assim. Mas isso pouco importa. Isso ajuda, mas pouco importa. O que importa é a fundamentação nas escritas sagradas, na palavra de Deus. Amém? Estão comigo? Aí a gente vai para o versículo 13, agora que a gente leu só o versículo final. Vamos para o versículo 13. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios. Esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo. Algumas traduções falam, nessa parte do preparando o seu entendimento, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. O que é cingir os lombos? Pedro estava escrevendo numa época em que os homens, eles usavam uma túnica, era tipo um saião. O saião ia até aqui. E aí eles usavam um cinto também, era um saião e um cinto. Quando eles precisavam estar preparados para alguma coisa, seja para correr para algum lugar, ou seja para trabalhar, ou para lutar, para eles estarem preparados, eles levantavam aquela túnica, aquele saião, e prendiam no cinto. Então, o que Pedro está querendo falar aqui? Ele usou uma analogia. O que ele quis falar aqui? Cingindo os lombos do vosso entendimento. Esteja preparado com aquilo que você tem. Se apegue naquilo que Deus já te revelou. Amém? O que você está fazendo com aquilo que já te foi revelado, cara? Sabe? O Teams é maravilhoso, eu já falei aqui, já rasguei cedo no começo. Quantas experiências vocês já tiveram e vão ter aqui, mas agora, Jesus é o Senhor e Salvador? Amém. A gente é filho de Deus? Amém. A graça de Deus nos basta? Amém. O que você está fazendo com isso que você já sabe? Em Mateus 25:14, Jesus vai contar uma parábola. Ele diz que um homem, ele ia viajar. E aí ele pega os 3 servos dele. Para o primeiro, ele fala, na verdade ele primeiro fala para os servos, eu quero confiar os meus talentos, o dinheiro que eu tenho. Talento naquela época era uma moeda. Eu quero confiar o que eu tenho de mais precioso para vocês enquanto eu estou fora. Aí tinham 3 servos. O primeiro ele deu 5 talentos. Para o segundo ele deu 2. E para o último ele deu só 1 talento. E ele vai viajar. O Jesus ele conta que esse servo primeiro que ganhou 5 talentos, investiu e ganhou mais 5. Agora ele está com 10. Já esse segundo aqui fez a mesma coisa, investiu, agora ele está com 4. Só que aí agora esse último aqui, com medo de perder o único que ele tem, ele esconde na terra. Cara,
Aí a gente pode se perguntar, né? Tá, mas pelo amor de Deus, o cara ganhou 5, outro 2, esse aqui ganhou só 1. Eu também ia ficar com medo de perder, sinceramente. Mas, cara, ele ganhou algo daquele homem. Talvez não ganhou muito na nossa visão, mas ele ganhou algo. Quantas pessoas nesse mundo, cara, tem um vazio no coração que só é preenchido com a revelação desse homem? Não sei se você entendeu, mas Jesus estava fazendo uma analogia para ele mesmo. Esse homem era ele. Quantas pessoas não têm nada e você nós, com um talento, achamos que é pouco? Aquele homem, aquele servo, com medo de perder a única coisa que ele tinha, ele esconde aquilo na terra. Mas nós escondemos aquilo que a gente já sabe, muitas vezes correndo para o TikTok, correndo para o Instagram. Naquele momento de procrastinação, naquele momento de frieza, naquele momento que eu não estou sentindo nada, em vez de eu trazer aquilo que já me foi revelado, trazer à memória aquilo que me traz esperança, como diz Lamentações 3:21, a gente foge para o lugar errado. A gente corre para tudo aquilo que vai impedir a gente de pensar e realinhar com Deus. E o pensamento e o realinhamento não vai ser algo espiritual que você vai cair no chão. Pode até ser. Mas o trazer à memória aquilo que traz esperança é, cara, eu entendi isso. Eu tenho isso que me foi revelado. Agora eu vou aplicar. Amém? A revelação da graça de Deus, o sacrifício de Jesus, a verdade da nossa identidade de filhos são suficientes. Naquele momento de angústia, preguiça, procrastinação, lembre-se da revelação que te foi revelada. Ele te salvou. Isso é o suficiente. E aí, Pedro, nesse versículo, ele fala sede sóbrios. O que é? Sede sóbrios também em outras traduções vai dizer exerça o autocontrole. Acho que a NVT está assim. Exerça o autocontrole. E aí ele segue para o versículo 14, que diz assim, Opa, eu perdi aqui o... tá aqui. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Sabe, eu quero falar um negócio que talvez, não sei se você acredita nisso, mas não vai acreditar mais. Deus, ele não vai te dar o dom da disciplina. Não vai. A disciplina é algo que é papel e responsabilidade minha e sua. Obrigado, querido. Ô, Carite. Deus, ele pode te dar o fruto do domínio próprio. Domínio próprio, às vezes, a gente só pensa na ira, né? Se controlar. Mas não é só isso. Domínio próprio é você saber dizer não para o seu celular. Domínio próprio é você saber dizer não para as suas vontades e ser guiado pelo Espírito Santo. Ele pode te auxiliar, porque isso é um fruto do Espírito. Agora, parar tudo, se disciplinar e organizar é meu papel e seu papel. Não podemos tratar de qualquer jeito as coisas do Senhor. Sabe, quanto mais a gente trata de maneira desorganizada, quanto mais a gente trata de qualquer jeito aquilo que nos é revelado e aquilo que a gente já sabe, o relacionamento com o Pai, mais a gente vai se esfriando, cara. Mais a gente vai se distanciando. A gente vai se distanciando de Deus, porque Deus, ele nunca se distancia. Nós nos distanciamos dele. Sabe, eu estava no retiro de imersão agora, e o Gabriel Locke, todo mundo conhece o Gabriel Locke aqui, acho que ele já pregou aqui, né? Cara, ele, assim, de mestres aqui na Abapai, eu acho que ele é o cara que eu mais tenho referência. É um cara que sabe muito de Bíblia. Se você tiver oportunidade, troca ideia com ele, o cara é bom. Tem uma cabeça igual a minha também, cabe bastante informação. E uma vez, nesse retiro de imersão, ele falou algo que mexeu muito comigo. Ele fez uma pergunta, na verdade. Qual é o contrário do amor? Ódio? Aí que tá. Aquele cara que a vida dele é baseada em provar que Deus não existe, em provar que o cristianismo é errado, em provar que a religião não serve para nada, esse cara que tem ódio de Deus, ele está pensando mais em Deus do que o cara que está no louvor, olhando para o teto e contando as lâmpadas e pensando em que lugar que ele vai comer depois do culto. Sabe qual era o contrário de amor? Não é ódio, cara.
Porque, de novo, o cara que tem ódio, ele pensa isso. O contrário de amor é indiferença. Ah, beleza, tenho que ler a Bíblia, já faz 5 dias que eu não leio, mas tudo certo, Deus é bom, amanhã eu vejo isso aí. Não, tudo certo, eu não orei hoje, mas tá, já pelo menos eu vi um negocinho ali, vi uns reels de pregadores famosos e já me alimentou legal. Quanto mais a gente vai tratando dessa forma as coisas de Deus, mais a gente vai se afastando, cara. E a gente vai chegar aqui pro Marcelo, aqui pro Biano, aqui pros tios e vai falar, cara, por que eu não tô sentindo mais Deus? Eu não sei se eu falei, não falei, na verdade. O nome dessa ministração que eu estou fazendo é Deus não vai fazer por você. Porque tudo isso que eu estou falando, Deus não vai fazer por você, cara. Deus, Ele te ama. Deus, Ele quer o seu melhor, sim. Mas quando eu era criança, como eu falei no começo, a minha mãe, ela me instruía baseado na palavra, à luz da palavra. Hoje eu tenho 21 anos, cara. Você acha que a minha mãe, não é que ela não se importa, mas você acha que ela fica preocupada de onde eu estou? Preocupada se eu vou estar num lugar que não tem princípios cristãos, eu vou me embebedar com esses lugares que não tem princípios cristãos? Você acha que ela acredita que precisa falar a todo momento, ó, João, ó, não faz isso, não faz aquilo. Não, sabe por quê? Porque ela já entendeu que eu sou maduro o suficiente. E quanto mais a gente vai permanecendo em Deus, Deus ele tem esse mesmo pensamento. Você está crescendo, cara. Vocês são teens, mas vocês estão crescendo, daqui a pouco vão ter que sair teens e vão ter que ir para imersão. E não dá para ficar no raso. Não dá para ficar no raso. Então, organização e disciplina para o Senhor são formas de espiritualidade para o Senhor. Leitura bíblica é uma forma de espiritualidade. Jejum é uma forma de espiritualidade. Comunhão, uma forma de espiritualidade. Mas a organização e a disciplina também é uma forma de espiritualidade. Indo para o versículo 15. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Sabe, santidade é muito mais do que eu posso ou não posso fazer. É muito mais do que isso. Santidade é uma vida exclusiva e separada para Deus, cara. É uma vida em que a gente não se embebeda com princípios desse mundo, não fica preocupado em parecer ser um crente nova era. Não, porque olha como eu sou legal, aqueles cristãos lá são chatos, eu uso oversize, eu falo uau, eu falo JC. É muito mais do que isso, não está errado também, tá? Mas é muito mais do que isso. Santidade é a gente se permitir ser encharcado pelo caráter divino de Cristo, cara. E para ser encharcado pelo caráter divino de Cristo, isso também tem que partir da gente. Deus não vai arrombar a porta. O Senhor Jesus, ele prometeu para a gente uma promessa de Jesus Cristo, do Messias, daquele que vai voltar. Ele falou, olha só, eu vou, mas eu volto. Portanto, estarei com você até a consumação dos séculos. Isso é uma promessa de Deus. Então, a partir do momento que é uma promessa de Deus, e um dos atributos de Deus é que ele não mente, não é homem para que minta, isso não é uma mentira. Então, ele está nesse momento aqui com a gente. Amém? Eu não preciso sentir, cara. Eu preciso ver. Se eu ver, eu só sentir, amém, cara. Glória a Deus. Se for necessário que seja assim, amém. Mas isso é uma verdade, porque está escrito. E ponto final. É isso que rege a minha vida. É isso que alimenta a minha conduta. É isso que me deixa alinhado. Se ele está em tudo, tudo que eu fizer vai ser para ele. Então não tem essa de ser uma pessoa aqui no Teams e ser uma pessoa na escola. Não tem essa. Eu era assim. Eu tinha uma galera da igreja e uma galera amiga minha próxima. E eu falava palavrão igual vírgula. E na igreja eu era o santo. Ficava quietinho, era chamado de Joãozinho.
Mas na escola eu estava pendurado no teto. Por quê? Porque eu não entendia. Eu achava que uma vida santa é uma vida aqui na igreja. Não é. Não é só uma vida aqui na igreja. É também uma vida aqui na igreja. Então, naquela reunião de família, no seu trabalho, na sua escola, não sei se você trabalha ainda, mas na sua escola, em todo momento, Ele está com você. Ponto final. Isso é uma promessa. Agora, a partir do momento que você entende isso, o que você faz com esse entendimento? Porque naquele momento, cara, naquele momento de que ninguém está vendo, que ninguém está pulando, que ninguém está orando, naquele momento do seu quarto, Ele está com você também. E a sua atitude é definida pelo que você está retendo. Então, quando você está no Instagram e passa sugestões para você e aparece aquela pessoa que você sabe que não é para seguir, não é para seguir, porque Ele está com você. Então, quando você está no seu quarto e bate aquela vontade de assistir uma pornografia, você não vai fazer isso. Porque Ele está com você, te observando. A palavra de Deus fala, Mateus, eu não sei se é 6,6 ou 7,7, acho que é 6,6. Jesus fala, vão para o seu quarto, que o Pai que o vê em secreto o recompensará. Muita gente usa esse versículo para o devocional, para aquele tempo que a gente vai ler a Bíblia, né? Que a gente vai orar, vai ter um tempo para Deus. Amém, tá certo. Mas sabe o que é legal desse texto? Não está dizendo assim, ó, o Pai que está em secreto o fará rodopiar. O Pai que está em secreto, o Pai que está em secreto te vê e você vai rodopiar, você vai cair no chão. Isso pode acontecer, entenda o que eu estou falando. Mas o mais legal desse texto é que ele diz o Pai que o vê em secreto. Ou seja, se você, a partir do momento que você se posiciona no secreto, que você fala, meu Deus, eu não estou com a mínima vontade de ler a Bíblia, que abuso, cara. Abre a Bíblia. Ele te vê, cara. Isso foi Jesus que falou, mano. Então essas verdades que inundam o nosso coração precisam ser aplicadas de alguma forma. Um livro que eu li, uma passagem que eu li aqui para os meninos, quando eu preguei para os guri, era o livro de Tiago, uma passagem do livro de Tiago. Eu ouso dizer que é um dos melhores livros, se não o melhor, meu favorito, no tocante à prática cristã. Se você já é um cristão de berço, já sabe muito aí, lê Tiago. É prática. Tipo assim, Tiago tem um momento que ele pega e fala assim, ó, vocês aí, ó, vocês creem em Deus? Amém. Até o diabo acredita nisso. Vamos embora. Até o diabo acredita no Deus do cristianismo. Tamo junto. Mas agora, o que está nas suas mãos, as suas atitudes, é o que explica o que você crê. Até o diabo acredita no Deus do cristianismo. Se você acredita... Não vou falar isso. Aí vai escandalizar, eu estou gravando. Mas amém. De novo, eu não quero que você entenda errado. Como eu falei aqui do versículo da passagem de Esdras, cair no chão, rodopiar, cara, tem na Bíblia. Agora, resumir uma vida espiritual, resumir uma vida com Deus a isso é errado. Sabe, e nesse versículo, eu estou me perdendo, tá? Isso nem está escrito aqui, não. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou. Sabe, não é para ser parecido com o JV. Não é para ser parecido com o Marcelo, não é para ser parecido com o Telmo, é para ser parecido com aquele que os chamou. Quantos aqui são chamados por Deus? Amém. É ser parecido com aquele que os chamou. A gente está tentando ser parecido com Cristo, cara. De verdade, eu faço essa pergunta para mim, talvez seja para você também. O que eu estou fazendo para ser parecido com Cristo, cara? E sabe, eu também estou falando de pregar o evangelho, da gente ir com a praça, amém, isso é maravilhoso, ser como Jesus ali também é muito massa, mas no meu secreto, cara, o que Jesus faria dentro da minha casa, dentro do meu quarto? O que Jesus faria dentro do meu trabalho, cara? Eu estou buscando ser parecido com Ele. E agora eu vou para o final e para concluir.
Para sermos parecidos com Ele, temos de ter ciência das nossas responsabilidades. Cara, a pregação de hoje é uma palavra mais pastoral, mesmo não sendo pastor. A palavra de hoje é uma palavra mais de correção. É uma palavra que é desconfortável, como foi desconfortável para mim escrever. E eu tenho pregações temáticas aqui que eu poderia falar sobre tempestade de Deus, sobre que eu acho muito legal. Posso ter outra oportunidade se o Espírito Santo permitir, mas como eu falei no começo, eu estou aqui talvez para fazer um papel de irmão mais velho. Enquanto eu escrevia essa pregação, eu senti muito forte, eu digo que eu tive um entendimento. Eu tive um entendimento muito forte do Espírito Santo de escrever o que eu gostaria de ouvir quando eu era adolescente, cara. De quando eu estava aqui, ó. Não era aqui, era lá dentro. Mas quando eu estava aqui no meio do teens. Eu entendo que às vezes uma autocobrança aparece no nosso coração. Eu entendo que nós temos ciência da responsabilidade, cara, do Evangelho. É algo pesado. O Evangelho tem muita leveza, mas também tem o seu fardo. Porque você está carregando uma verdade, cara, que pode salvar outras pessoas do inferno. Isso não é brincadeira. Isso é uma responsabilidade gigantesca. E eu entendo que vem uma autocobrança. Eu entendo que, às vezes, nesse começo, às vezes a gente vai ficar preocupado e falando, meu Deus, eu preciso pregar o Evangelho, que nem um lunático. Preciso pregar o Evangelho, preciso sair daqui tendo falado para Jesus para alguém, ir na escola, e amém, mano. Eu não vou podar isso. Mas, ao fazer isso, que a gente possa entender o que a gente está fazendo, verdadeiramente. Que a gente não fique preocupado com performance, não fique preocupado com o quão espiritual ou religioso eu estou ou não estou. Porque às vezes a gente fica muito preocupado em não ser religioso. Mas que a partir do momento que nós somos fundamentados da palavra, que nós preparamos a nossa mente para toda e qualquer guerra que apareça na nossa frente. A partir do momento que nós somos obedientes com aquilo que o Senhor já nos confiou. E vivemos, então, a nossa atitude, então, de tudo isso é viver uma vida santa perante Deus e perante a humanidade. Que a partir disso tudo, cara, a gente possa viver uma vida real com Deus. Como discípulos em crescimento, nós não devemos tirar os olhos dele, cara. Se tirar o olho de Jesus, vai cair. Sabe? Eu oro e eu intercedo muito para que os adolescentes, vocês, e eu também, por que não? Mas os adolescentes possam firmar a casa na rocha, cara. Firmar a casa na palavra do Senhor. Não firmar a casa em filosofias ou em coisas vãs, que quando passar o vento vai cair. Eu oro e intercedo para adolescentes que vão se firmar na rocha. Que vão ser viciados na Bíblia, cara. Sabe, o Locke, ele também falou uma história muito massa, que ele, no momento de conversão dele, ele ficou tão viciado na palavra que a mãe dele ligou para a Vivi falando, cara, meu filho não larga a vida, me ajuda. Cara, eu quero ter esse amor, Val. Eu quero ter esse amor. Eu queria... O Biano tá aí? Se não tiver, eu encerro aqui. Ou você encerra? Deixa que eu posso encerrar. Sabe, de novo, desculpa se machucou. Mas eu oro para que essa semente tenha sido lançada para uma vida de maturidade, crescimento real, fundamentado na palavra. Que o Espírito Santo possa guiar nossas ações, as suas ações, em todo e qualquer momento. E todo, no hebraico, no aramaico, no mosaico, tudo é tudo, todo é todo, todo momento. Que o Senhor possa nos guiar. Amém? Senhor Jesus, Pai, eu oro para que nós podemos viver uma vida de santidade com o Senhor.
Eu oro que naqueles momentos, Pai, de provação da fé, em que vão nos questionar sobre a nossa esperança, que o Senhor esteja ali, Pai. Que o Senhor talvez faça com que o Espírito Santo passe no nosso coração e na nossa mente e nos lembre dessas palavras. Que a gente possa ver dessas guerras, dessas perseguições, como uma forma de crescer na palavra de Deus. Como uma forma de ter um relacionamento com o Senhor. Pai, eu oro para que nós não vivamos um relacionamento passivo, onde a gente só quer receber coisas de Ti, mas que ativamente a gente possa ter uma busca pelo Senhor que a gente nunca teve. Eu oro por corações alinhados aqui, Pai. Eu oro por corações que vão ter sede pelo Evangelho e sede pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja com eles na escola. Pessoas aqui abram células, abram lugares para pregar a palavra de Deus. Que eles entendam, Pai, que não tem a ver com se eles sabem falar ou não. Que eles entendam, Senhor, que não tem a ver se eles são bons em comunicação ou não, porque onde o Senhor está, ali o Senhor vai guiar, Pai. Que a nossa parte de se posicionar onde o Senhor quer que a gente esteja, a gente faça. No poder que há no nome de Jesus e somente de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém.